uma ideia de que não haverá juízo divino, nem hão de prestar contas a Deus. Eles vivem o hoje como se não houvesse amanhã. Em suas promiscuidades, em suas orgias, em seus desmantelos. Vivem o aqui e o agora, como se aproveitar a vida fosse de fato se entregar às paixões mundanas. Vejam, meus irmãos, que quando passamos a contemplar as coisas desta vida, somos facilmente levados à incredulidade. Se você voltar os seus olhos para as coisas desta vida, a incredulidade já está à porta do seu coração. Se você passar a contemplar, olhar para o aqui e agora, lembram quando eu cheguei aqui, desempregado há um bom tempo, vim para a igreja e minha família ficou em Ribeirão, e alguns, de vez em quando, perguntavam, será que foi de Deus mesmo, pastor, vir para aqui, para Caruaru? Será que foi de Deus realmente? Eu nunca tive dúvida em meu coração de que foi Deus quem me chamou para aqui. Eu nunca tive dúvida. Eu sabia que aflições viriam, que dificuldades se seguiriam, já estava enfrentando muitos problemas, muitas tentações, muitas aflições, mas nunca tive dúvida de que foi Deus que me trouxe para aqui. Não contemple as coisas deste mundo. Encha-se do Senhor. Talvez você pense, aquela família ímpia que não serve ao Senhor, tem uma bela casa e eu pago aluguel. Ou talvez tenha um bom carro para andar e você tem que pegar o Uber, e o Uber cancela, que é uma beleza, né? Não olhe para essas coisas deste mundo. Não olhe. Se você olhar para este mundo, você vai tropeçar. Você vai cair. Este mundo é escorregadio. Versos 13 a 16, ele nos mostra que ao contemplar essas coisas, a fé do salmista entrou em colapso. É por isso que eu digo para vocês, não contemplem as coisas deste mundo. As pessoas querem validar as coisas pelos seus próprios resultados. Veja, eu já tive a oportunidade, neste mais de 30 anos na fé cristã, de conhecer muita coisa. Quando eu fui ao Senhor, eu ainda era um adolescente, e fui o primeiro da minha casa. Depois o Senhor chamou meus pais, chamou meus irmãos, e nesse longo período, que eu considero mais de 30 anos, já na fé cristã, eu vi muita coisa na fé cristã. Coisas boas, mas também coisas que não devem ser imitadas. E uma vez, certa ocasião, eu ouvi de uma pessoa que ela tinha tido um relacionamento com uma pessoa cristã e esse relacionamento fracassou. Não foi um relacionamento bom. Inclusive, chegaram a casar, mas o relacionamento foi rompido, foi desfeito. Anos se passaram e depois essa pessoa encontra uma outra pessoa, não crente, e vai e casa com ela. E aí ela é tentada a dizer, olha, eu casei com um crente e o crente aprontou comigo, me abandonou. E hoje eu vivo com uma pessoa que não é cristã exatamente, mas cuida de mim. Veja, se nós tentarmos validar cada movimento da gente pelos resultados desta vida, a gente acaba tropeçando, irmãos. Qual foi a tentação que o diabo fez ao Senhor quando o levou ao pináculo do templo? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E tem muitos irmãos que tropeçam na busca pela felicidade. Veja, você tem direito de ser feliz? Sim. Eu oro por sua felicidade? Sim. Mas a nossa felicidade aqui na terra não pode estar em superioridade ou em pé de igualdade com a nossa obediência ao Senhor. Antes de buscarmos sermos felizes aqui na terra, primeiro devemos ser obedientes ao Senhor. Obedientes ao Senhor. Para Agostinho, a crise de fé de Asaf, sua inveja dos ímpios prósperos, era uma tentação profunda.
Se ele tivesse externalizado essa dúvida e descrença, poderia ter arrastado outros consigo. O que eu estou querendo dizer é que, neste momento aqui, que a fé do salmista entra em colapso, para o salmista, a santidade se tornou inútil, vã. É como se ele olhasse para trás e dissesse: eu perdi todo o meu tempo com isto. De que me vale agora os salmos que eu escrevi, os louvores que entoei, as orações que fiz, as adorações que fiz no templo? De que me vale agora, se no momento de aperto, de aflição, de angústia, o Senhor não olha para mim? Não me vale nesta hora. Esta é uma tentação legítima, irmãos, ou não é? É uma tentação legítima. Converse com quem está no leito de um hospital, está enfermo, e pergunte se ele não quer ser curado. Converse com alguém que esteja enfrentando um desarranjo financeiro. Pergunte se não quer que as coisas prosperem na sua vida. Claro que quer. Apesar de tudo, o que nós temos aqui é que o salmista refreia a sua língua para não blasfemar e fazer com que outros tropecem. Na mente do salmista é como se ele já tivesse proferido a blasfêmia. Talvez o seu coração já tenha se tornado blasfemo, herege, mas ainda ele não proferiu. Ele estava lutando, refreando a sua língua. É o que nós temos aqui no versos 13 e 14. Veja comigo. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência. Veja como a santidade se tornou para ele vã. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Agora o verso 15. Ele diz: se eu tivesse dito, falarei como eles, da forma como eles são arrogantes, na mesma proporção, teria traído os teus filhos. O salmista aqui era um líder espiritual. Era um sacerdote. Era alguém que tinha alguma visibilidade no templo. Ele ensinava as pessoas. E o seu coração entra em tentação. Você pensa que pastor não entra em tentação? Você pensa que o seu líder, a líder da união feminina, dos varões, não enfrenta problemas? Não entra em tentação? A líder do louvor, ou de qualquer outro departamento, você pensa que não enfrenta? Na verdade, enfrenta talvez até muito mais, se não fosse. Ele se vê angustiado nesse momento, mas ele sabe que se ele blasfemar contra o Senhor, muitos outros seguirão. Muitos outros darão ouvidos a ele, e também, assim como ele, irão tropeçar. Um verdadeiro filho de Deus tem um temor reverente que o impede de pecar, mesmo em seu pensamento. A ideia de trair os filhos de Deus mostra que Asaf, mesmo em sua profunda confusão, ainda se identificava com o povo de Deus e se preocupava com o seu bem-estar. Isso é um sinal da graça. Um ímpio não se importa com o povo de Deus. O que nós temos aqui é que um homem, mesmo confuso, lutando contra as dificuldades de sua vida, com os seus sentimentos, com as suas angústias, ele já está tomado por essa tentação, já admitiu em seu coração que sua fé foi uma perda de tempo, mas mesmo assim não blasfemou contra o Senhor. E não proferiu essa blasfêmia diante de outras pessoas. Ele se guarda de falar impropérios contra o Senhor. Ele refreia a sua língua. Finalmente, dos versos 17 ao 20, quando o salmista entra no santuário, Deus lhe abre os olhos para que ele possa entender. Os ímpios não estão no santuário de Deus. Sabe o que isso significa? Ele entra no templo e vê que não há um ímpio ali. E sabe o que ele percebe?
que a eternidade não pertence aos ímpios. A eternidade não pertence aos ímpios. Este mundo é tomado pela força, os ímpios até tomam, se apropriam deste mundo por sua força, pelo seu poder econômico. Mas a eternidade não lhes pertence. Talvez ele tenha pensado de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Apesar de serem prósperos, eles não dão glória a Deus por sua prosperidade. Assim Deus os julgará. O que nós temos que compreender, irmãos, é que o ímpio, apesar de ostentar e de aparentar várias alegrias, ser uma pessoa alegre, feliz, saudável, na verdade lhe é privada a verdadeira alegria de ter um coração contrito na presença de Deus, de louvar e engrandecer o nome do Senhor. A paz que o mundo não pode dar não é concedida ao ímpio, ela é concedida a mim e a você, e é uma paz que vai para além da compreensão. Ao compreender o destino dos ímpios, o salmista confessa o seu pecado e se arrepende. Eles não vão herdar o reino dos céus. O seu destino é terrível. E aí, versos 21 ao 22, ele diz: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Veja como o salmista demonstra aqui o seu problema, o íntimo do seu problema. Veja como ele abre o seu coração, como ele confessa o seu pecado. Às vezes a gente tem muita dificuldade de confessar os nossos pecados, né? É como se nós fôssemos crentes já glorificados. A gente não passa problema. Já imaginou eu chegar para você aqui e falar das minhas tentações, dos meus pecados? Eita, pastor miserável, isso é um mundano, isso não é crente não. É a primeira coisa que a gente pensa, mas nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E é exatamente por ser pecador, é exatamente por sermos falhos, que devemos correr para Jesus. Devemos correr para a sua cruz. Devemos buscar refúgio em Deus. Ele não veio para os que são sãos, ele veio para os doentes. E só vai a Cristo aqueles que se sentem doentes, aqueles que se julgam sãos. Não vão a Cristo. Sua vida lhe é suficiente. Ele vê que o Senhor o está o abençoando e por isso louva a Deus. Versos 23 ao 25. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Deus vai nos receber com honras. Eu não sei se vocês compreenderam o que o salmista está dizendo aqui. Deus está nos guiando aqui nesse momento, cuidando das nossas vidas, dirigindo os nossos passos. Para quê? Nos receber com honras no céu. Os homens buscam honra aqui na terra, mas nós receberemos honra nos céus. Ele renova seus votos de fidelidade ao Senhor. Ele diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Meu coração fraquejou. O coração aqui é como se fosse a fé dele está fraca. E ele diz: o meu corpo, as minhas forças, a minha compreensão, o meu entendimento, as minhas forças poderão fraquejar. Eu poderei perder a saúde, mas Deus é a minha herança. Deus é a minha herança. Veja, eu quero finalmente trazer algumas aplicações práticas
para as nossas vidas. A primeira delas, fale com Deus antes de falar com outras pessoas. A primeira aplicação prática que eu trago para você é essa. Diante das tentações, diante das dificuldades que você tiver, a luta de Asaf aqui nos ensina como vencer a dúvida que temos vendo os ímpios prosperarem. Então, antes de falar com qualquer outra pessoa, primeiro fale com Deus. Antes de você contar os seus problemas para quem não pode te ajudar, né, de desabafar, como a gente costuma dizer, às vezes a gente está ansioso para desabafar, e Deus está ansioso para ouvir o nosso desabafo. Deus quer ouvir o nosso desabafo. Então, antes de falar com qualquer outra pessoa, fale primeiramente com o Senhor. Quando a dúvida chegar, leve-a primeiro para Deus em oração. Evite compartilhar sua crise de fé de maneira que possa fazer outros tropeçarem. Como Asaf, guarde o seu coração até encontrar a resposta certa. Veja, não é que nós devemos aparentar ser super crentes, não é isso não, irmãos. Mas tem coisa que é muito melhor confessar ao Senhor, falar ao Senhor, colocar diante do Senhor do que diante de homens, diante de pessoas, e principalmente pessoas ímpias. Eu me admiro muito quando eu vejo crente buscando conselho com pessoas ímpias, com amigos não crentes. É de se admirar. Assim, fale primeiramente com Deus. Segunda aplicação. Mude o seu ponto de vista. Você está olhando sempre para o problema aqui agora. A dificuldade, a enfermidade, a escassez. Seja lá qual for a dificuldade, a tentação, o problema, você está olhando para esse problema aqui agora. Volte os seus olhos para o alto, de onde lhe virá o socorro. Volte os seus olhos para o alto, para o Senhor. Enquanto você está contemplando o seu problema, sua dificuldade, sua aflição, Deus está do céu esperando o seu clamor para agir. Volte os seus olhos para o Senhor. A solução veio quando Asaf entrou no santuário, o lugar da presença de Deus. Quantas bênçãos nós perdemos, irmãos, porque não entramos em oração. Quantas vitórias nós perdemos porque não ficamos firmes na presença de Deus. Quantas bênçãos Deus já não poderia ter nos dado se nós nos mantivéssemos firmes, inabaláveis no Senhor. Mas a gente vai caminhando bem e tem hora que parece que uma das pernas é quebrada e a gente começa a manquejar. A gente precisa voltar os olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para o Senhor. Veja, eu não tenho dúvida que a providência divina vai trabalhar na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. De que vai cooperar, que vai trabalhar para que você seja exatamente aquilo que Deus preparou para você. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Aquela história do anzol, né? Sabe a história do anzol? Quem vem pelo anzol, quem não vem pelo amor, vem pela dor, essas coisas. A providência de Deus vai cooperando, seja de uma forma, abrindo as portas, ou seja, fechando as portas. Mas a providência vai cooperar para que eu e você sejamos aquilo que Deus separou, aquilo que Deus determinou desde a fundação dos tempos. Mude o seu ponto de vista. Leia a Bíblia para ver se a situação com os olhos de Deus. A situação em que você está inserido deve ser vista com os olhos de Deus. Leia a Bíblia para isso. Ore e adore, mesmo sem vontade. Não espere vontade para orar. Não espere vontade para adorar. Adore. Louve ao Senhor. Ore. Mas eu estou sem vontade, pastor. Louve a si mesmo. Cante louvores ao nome do Senhor. Ore. Dobre seus joelhos. Meu coração não quer orar, mas fique de joelhos ali e diga: Senhor, eu não sei dizer uma palavra, mas eu estou aqui. Converse com seus irmãos maduros na fé. Eu disse que há assuntos que a gente tem que levar primeiramente a Deus, mas em muitas ocasiões também a gente precisa se socorrer de pessoas mais maduras na fé.
A Bíblia manda a gente levar os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6. E no mesmo texto, Paulo diz que cada um deve levar o seu fardo. Ele está dizendo, olha, há fardos que a gente pode compartilhar e tem fardos que a gente não consegue compartilhar. Então, aquilo que a gente pode compartilhar, dividir o fardo, é importante. Reconheça o que há no seu coração. Asaf percebeu que seu problema era amargura. Não apenas falta de entendimento, mas ele estava amargurado, talvez machucado, amargurado contra Deus. Quando se tem inveja no seu coração, ou essa tentação de alguma forma sobrevier sobre você, pergunte-se, estou valorizando mais as coisas terrenas que as celestiais? Estou valorizando mais as coisas desta vida? O carro, a casa? Vou dar um exemplo bem simples. Eu acho que quem é casado já passou por isso aqui. O cara esquece a toalha na cama. Parece que o mundo vai acabar. Ele tomou banho e deixou a toalha em cima da cama. Parece que o mundo vai acabar. Às vezes, para dar a impressão que a cama é mais importante do que o próprio marido. A cama arrumadinha parece ser mais importante do que o próprio marido. Ou talvez o contrário. O cara comprou um carro, uma moto, uma bicicleta, sei lá o que for, e aí a mulher não pode tocar no carro. Não pode pegar na moto. Dando a impressão que parece que a moto, o carro, é mais importante do que a mulher. Case-se com a moto. E no caso da mulher, case-se com a cama. Com a casa arrumada. Lembre-se do que realmente importa. Você está valorizando mais as coisas desta vida, mais as coisas deste mundo? Lembre-se disso. Há amargura em seu coração que precisa ser confessada? Há amargura? Você está angustiado por alguma coisa, nutrindo a amargura dentro de você, por alguma situação? Parece que o negócio da casa, da cama, do carro, parece que mexeu com as estruturas, não foi? Imagina. Lembre-se do que realmente importa. A cura completa veio quando Asaf reafirmou suas certezas. Deus está sempre comigo. Deus é minha herança. Perder tudo na terra é ganho se eu tiver Deus. A verdadeira vitória não está em entender tudo. Eu digo aos irmãos, se eu tivesse todas as respostas, eu estaria à destra do Pai, intercedendo por você, porque eu seria Cristo Jesus. Eu não tenho todas as respostas, você não terá todas as respostas. Nós não precisamos ter todas as respostas, nós precisamos ter fé, confiar no Senhor. O que importa não é a prosperidade dos ímpios, mas a presença de Deus conosco. Moisés entendeu muito bem isso. Quando depois de terem feito o bezerro de ouro, o Senhor olha para Moisés e diz, Moisés, vão, pegue o povo e vá para a terra prometida. Eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo para os livrar. Mas eu não vou com vocês. Esse povo é pecador. É um povo que não me ama. É um povo de dura cerviz, desobediente. É um povo que vive o tempo todo murmurando. Eu não quero ir mais com o povo. Vá, eu vou os abençoar. Vão para a terra que mana leite e mel. Se eu for com vocês, eu vou matá-los pelo caminho. Estas, mais ou menos, com um requinte de pastor Augusto aqui, foram as palavras do Senhor. Moisés se dobra diante do Senhor e diz, Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Mas não é a terra de leite e mel que você tanto busca? Moisés reconhece que a terra que mana leite e mel não é nada sem a presença de Deus. O emprego que você tanto almeja, a porta que você quer que se abra, não é nada sem a presença de Deus. Não é nada. Aquilo que você tanto anseia, talvez uma causa na justiça, não é nada sem a presença de Deus. Senhor, eu quero te bendizer e te louvar nesta noite.
Tu és a nossa herança. E eu não digo isso, Senhor, de forma com um mero consolo, mas isto é tremendo. A nossa herança é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. O que poderíamos desejar mais, se Tu és a nossa herança? Eu oro para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos encoraje a Te servir, a Te bendizer, a Te exaltar. Cantemos louvores ao Teu nome. Glorifiquemos o Teu nome, mesmo quando não estivermos com vontade. Porque Tu, Senhor, és o Deus de toda a terra. Tu és o Senhor. E há muita alegria em Te servir.